Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículos 1 a 11. Leitura da profecia de Jonas. Esse desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isso que eu receava, quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me, fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente, cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida. Para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tem boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, ao ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma eira, que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da eira. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a eira e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente. O sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Acha que tens boas razões para irar-te por essa ira? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa dessa planta, que não te custou trabalho, e não fizestes crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar essa grande cidade de Nínive, em que vivem 120 mil seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Hoje eu quero fazer, mais uma vez, aquele pedido especial para você. Assim que você ouvir essa pregação, deixe aí nos comentários a parte da pregação que mais tocou o seu coração. Vocês que já fizeram isso nas outras pregações, façam sempre, porque os outros irmãos e irmãs também vão ler o seu comentário e com certeza aquilo que você deixar de mensagem vai edificar a vida de outras pessoas. Nós meditamos ontem sobre o envio de Jonas à cidade de Nínive e como toda aquela cidade, desde o rei até os animais, todos se humilharam, aquele povo se arrependeu e a destruição que iria chegar àquela cidade foi retirada por causa do arrependimento daquele povo, através da pregação de Jonas. E o desfecho dessa história é um desfecho que nos leva muito a refletir, porque de início nós poderíamos pensar que Jonas, ele estava alegre, feliz com o Senhor, por tê-lo enviado à cidade de Nínive. Mas não. Quando Jonas viu todo aquele arrependimento, o texto de hoje vai dizer que o desfecho final de tudo o que aconteceu causou mágoa e irritação a Jonas. Não porque o povo se arrependeu, mas porque Jonas, como um profeta, ele achou que não era necessário ele estar ali. Que se ele fosse ali ou não, o Senhor não iria destruir aquela cidade. E como o próprio profeta falou, ele disse para o Senhor: Eu sei que o Senhor é misericordioso, é benigno, é paciente, é cheio de bondade e que facilmente perdoa a punição. Sabe, então Jonas estava falando para Deus: não era necessário eu ter passado
tudo o que eu passei para ir até aquela cidade. Bastava o Senhor perdoá-los de uma vez. E aqui, meu irmão e minha irmã, tem um grande ensinamento para cada um de nós. Para dizer que o Senhor, Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele conta comigo. Ele contava com o profeta Jonas. Ele conta com você que está ouvindo essa pregação. O erro do profeta Jonas é o erro que em muitas situações nós também cometemos. Jonas achou que independente dele estar lá ou não levando aquela profecia, Deus não iria destruir aquela cidade. Mas Jonas se esqueceu que o que estava provocando a destruição daquela cidade era o pecado daquele povo. E alguém precisava, em nome do Senhor, levar a profecia para alertar, para abrir os olhos daquele povo. Porque se eles não se arrependessem, não era o Senhor que estava destruindo, era aquele povo mesmo que estava provocando a sua autodestruição. E é por isso que o Senhor contava com Jonas como profeta, para falar em seu nome, para falar em nome do Senhor. Se aquelas pessoas não tivessem dado ouvido à palavra de Jonas, aquela cidade pereceria, aquela cidade seria destruída. E a missão de cada um de nós hoje é essa. Nós não podemos cair no erro, no engano, que muitas pessoas falam. E muitos, usando uma desculpa até para não converter, dizem: Deus é muito bom, Deus não vai destruir ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus não vai condenar ninguém porque Ele é amor. E isso é uma verdade, mas não é Deus que condena. Porque a palavra que vem a nós, anunciada pelos profetas do Senhor, são palavras para chamar a conversão. E essa missão de pregar, essa missão de anunciar, essa missão de transmitir o amor de Deus, a palavra de Deus para as pessoas, é uma missão de todos nós hoje, de todos os profetas desse tempo, desse século, para que ninguém tenha desculpa de dizer: eu não tive a oportunidade de me arrepender, eu não tive a oportunidade de abandonar os maus caminhos e de ir ao encontro do Senhor. Jonas achava sim que Deus, por ser amor e misericórdia, aquela cidade não seria destruída. E por isso então Jonas estava desfalecido. Ao invés dele se alegrar por aqueles 120.000 que se converteram, ele ficou triste porque ele lembrou de tudo que ele passou, da tempestade no barco, quando ele foi jogado no mar, daquela baleia que o engoliu, de tudo que ele viveu, o medo que ele tinha de aqueles homens daquela cidade de Nínive matarem ele. E Jonas esqueceu de se alegrar pela conversão dos pecadores, porque o Senhor o usou poderosamente para anunciar a sua palavra. E aí então, Jonas, num estado de muita chateação, de irritação, ele falava com Deus que era melhor ele morrer. E aí então o Senhor vai dar mais um grande sinal e mais uma lição para Jonas. Enquanto Jonas estava ali naquela cabana e ele estava descansando, o Senhor então, ele fez nascer uma árvore que cresceu sobre aquela cabana que Jonas estava descansando. E aquela árvore deu sombra para que Jonas pudesse descansar, pudesse repousar e pudesse ir deixando de lado aquele aborrecimento. E quando Jonas viu isso, ele se alegrou. Mas quando o novo dia se aproximou,
o Senhor mandou que aquela árvore secasse. E então, veio depois um vento quente, o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas. E aí novamente Jonas se esmoreceu e teve vontade novamente de morrer. E aí o Senhor traz a lição para Jonas, que é uma grande lição para cada um de nós. E o Senhor então, ele vai falar com Jonas. Jonas, você está sofrendo por causa dessa planta? Essa planta que nasceu numa noite e que na outra morreu? Se você está sofrendo por causa dessa planta, eu, Senhor, não haveria de ter misericórdia daquela cidade onde vivem 120 mil seres humanos? Meu irmão e minha irmã, essa palavra hoje, ela vem muito forte de encontro ao nosso coração, porque o Senhor está falando do amor incondicional que Ele tem pelo ser humano. O amor de Deus por nós é um amor que está acima de tudo. E é por isso que todos os dias o Senhor envia a sua palavra, porque Ele deseja o nosso arrependimento. Ele deseja a nossa conversão. Ele deseja que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele. E quando eu li essa palavra, eu lembrei muito hoje desse plano do inimigo, em que pessoas estão querendo que seja aprovado no nosso país a lei do aborto. Mas os mesmos que querem aprovar a lei do aborto são aqueles que querem salvar os animais, são aqueles que querem salvar a natureza, mas que querem destruir o ser humano. Aquela criança que está no ventre da mãe e que é a imagem e semelhança do Senhor. Isso não é coisa de Deus. E o Senhor dizia para Jonas, essa plantinha aí, Jonas, que nasceu e que amanhã vai morrer, por causa dela você se chateou, por causa dela você se irritou, e eu, o Senhor, não teria misericórdia de uma cidade, de um povo que se arrependeu, de 120 mil seres humanos que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança? O amor que Deus tem pelo ser humano é muito maior do que o amor por todas as outras coisas. Porque nós, seres humanos, é que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E nós precisamos aprender com o Senhor. Aprender que o Senhor, Ele não faz distinção de pessoas. Que Ele perdoa a todos que se arrependem. Todos, sem exceção. Aquela pessoa que era um ladrão, que era um traficante, aquela pessoa que até tirou a vida de alguém, aquela pessoa que todos olhavam e que nem queriam perto. O Senhor ama essas pessoas da mesma maneira que Ele me ama, da mesma maneira que Ele te ama. E todos que se arrependerem terão a oportunidade diante do Senhor. Todos que buscarem o amor de Deus encontrarão o amor de Deus. Porque a misericórdia do Senhor é para todos. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos a missão de evangelizar. É por isso que nós temos a missão de defender a vida, de dizer não para o aborto, de dizer não para a morte das crianças no ventre materno. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que essa lei não vai prosperar, que esse plano do inimigo vai cair por terra mais uma vez. E eu creio mais ainda, que muitos que hoje são a favor dessa lei maldita, através da nossa oração, através do nosso testemunho, também vão experimentar o amor de Deus. Porque da mesma maneira que o Senhor nos ama, e da mesma maneira que o Senhor bate na porta do nosso coração, o Senhor também bate na porta do coração de todos aqueles que hoje estão se voltando contra Ele. Que a sua misericórdia, que a sua bondade possa alcançá-los em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, a história de Jonas
a missão de Jonas nessa cidade de Nínive, ela deve nos inspirar e entender que o Senhor conta comigo, que o Senhor conta com você. O Senhor conta com cada um de nós para ser na vida das pessoas o seu rosto, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, para nós sermos o reflexo de Deus para aqueles que precisam, para anunciarmos a verdade, para denunciarmos o pecado e para ser luz para aqueles que ainda estão nas trevas, para ser um canal de bênção para aqueles que ainda não experimentaram o amor de Deus. É por isso que eu digo sempre para vocês, não desistam de ninguém. Não desista de ninguém da sua família. Não desista nunca de falar de Deus para os seus amigos, para os seus vizinhos. Porque no momento certo, o amor de Deus vai alcançar essas pessoas. Mas para que essas pessoas conheçam o amor de Deus, elas precisam primeiro ouvir falar do amor de Deus, ouvir falar da eternidade, ouvir falar do céu, ouvir falar do inferno e saber que todos têm a oportunidade de se voltarem para o Senhor, de arrepender dos seus pecados e de se deixarem ser lavados e banhados com o sangue do Cordeiro, que nos purifica e que nos lava de todo o pecado. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 85. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é amor, paciência, perdão e misericórdia. Obrigado, Senhor, por não desistir de nenhum de nós. Obrigado, Senhor, por todos os dias bater na porta do nosso coração. Obrigado pelo seu amor, pela sua paciência e pelo perdão sem medida. Te pedimos piedade e misericórdia, Senhor, porque todos os dias nós clamamos ao Senhor, nós reconhecemos o seu senhorio. Então, Senhor, anima, fortalece os seus servos, para que nenhum de nós desistamos de evangelizar, para que possamos ter sempre no nosso coração esse desejo de falar do seu amor e de anunciar o poder do seu nome. Porque eu creio sim, Senhor, que um dia aqueles que nós intercedemos por eles, eles estarão na sua presença. Eles irão te adorar. Eles irão louvar e glorificar o seu santo nome. Porque o Senhor é grande. O Senhor faz maravilhas. E o Senhor é o Deus da nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.